mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Abra comigo sua Bíblia agora, no livro de Marcos. Dizem que Simão Pedro colaborou com Marcos na redação desta grande epístola. Dizem que toda a informação a qual Marcos teve acesso sobre os milagres realizados por Cristo veio de Simão Pedro. Eu não duvido disso. Dizem as Escrituras, no capítulo 10, versículo 46. Então foram para Jericó. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Graças a Deus que um dia Ele veio à minha casa. Graças a Deus Ele veio aos meus pais. Graças a Deus Ele veio a mim e a minha irmã. Graças a Deus Ele veio aos corações e vidas de milhões de pessoas. Então foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje vou pregar por alguns minutos tendo como tema: sua bênção está chegando. Aleluia. Antes de começar, antes de ler a última passagem, lembrei que eu batizei o meu sogro, o pai da Francis. E ele foi criado na Igreja de Cristo, crendo que o batismo nas águas salva. Mas não salva. Eu lembro que quando coloquei as minhas mãos em suas costas e estava prestes a batizá-lo, eu disse: Senhor Anderson, agora você sabe que não é o batismo das águas, mas é Jesus Cristo quem te salva. Eu nunca vou esquecer, ele olhou para mim e disse: eu sei disso. Eu o batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E creio que o verei quando eu chegar na glória. Aleluia. Sua bênção está chegando. Curvem as cabeças. Pai Celestial, cremos que o Senhor nos deu essa palavra para compartilhar com estas pessoas hoje. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos unja para ministrar e unja as pessoas para ouvir e receber sua palavra. Peço isso no grandioso e santo nome de Jesus, a quem dou louvor e glória. E todos digam amém e amém. Lá atrás, 15 ou 18 anos atrás, um homem que comandava o nosso departamento de TV naquele tempo me ligou logo que cheguei no escritório. Naquele dia estávamos produzindo um especial para a televisão. Ele disse: irmão Swaggart, que música você quer usar? Sabe de uma coisa? É incrível como o Espírito Santo trabalha. Não consegui pensar em nada. Temos centenas de músicas em nosso repertório. E deu branco, não consegui pensar numa música sequer. Eu disse: bom, que música cantamos ontem no coral? Era uma segunda-feira de manhã, um dia antes tivemos culto. Ele disse: irmão Swaggart, eu não lembro. Eu também não lembrava, então eu disse: vamos usar o que tiver que ser. E começamos o programa. Donnie estava lá e a Francis também. Então, eu me voltei
a quem estava dirigindo e disse: está na hora de entrar a música, certo? Mas eu não sabia qual música seria. E o coral começou a cantar. Vocês me desculpem, mas acho que este coral é muito especial. Eles são mais conhecidos do que qualquer outro coral na face da terra, porque estes programas vão para o mundo todo. Eu fico tão feliz quando a câmera foca em um deles e está louvando ao Deus Altíssimo. Glória a Deus. Eu disse: glória a Deus. Jamais pense: eu não faço muito pelo Senhor, eu só estou no coral. Milhões de pessoas dariam qualquer coisa para estar onde vocês estão. Louvado seja Deus. E a música entrou. Well, your blessings coming through. Well, your blessings coming through. He'll pour you out a blessing you won't have room to receive. For your blessings coming through. Well, coming through, full chord. Oh, coming through. I said your blessings coming through. Well, he'll pour you out a blessing. Glory to God. You won't have room to receive. For your blessings coming through. É o poder de Deus. Nós aqui ainda cremos no poder de Deus. O poder de Deus veio sobre aquele estúdio. O Espírito do Senhor começou a se mover. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, porque meu Senhor queria que soubéssemos que sua bênção estava se tornando realidade. Sua bênção está chegando. Eu aprendi algo mais nesses anos, vivendo para Deus. É isso. Quando Deus se move daquele jeito, há um propósito. Ele não está apenas mostrando poder. Está dizendo alguma coisa. Talvez a gente não entenda na hora ou até entenda, mas ele está dizendo algo que talvez se passem anos até que aquilo se cumpra. Aquele dia, 15 anos atrás, uma emissora de TV não estava na minha mente. Nunca tinha pensado sobre isso. Tínhamos dificuldades para pagar as contas. Estava difícil. Mas eu ouvi Deus dizer: sua bênção está chegando. Sua bênção vai se tornar realidade. Já eu termino, mas ele me disse para te contar. Se você está acompanhando pela TV ou aqui no auditório, saiba, sua bênção está chegando. Sua bênção vai se tornar realidade. Sua bênção está chegando. Sua bênção está chegando. Vocês estão me ouvindo? Louvado seja Deus. Nós hipotecamos nossa casa para continuar na TV. Não porque eu quisesse estar na TV, eu nem queria. Mas porque o Senhor disse: eu te chamei para fazer isso. Eu não sabia que uma emissora estava chegando, não sabia nada a respeito. Eu não sabia. E eu não conseguia enxergar. Mas eu ouvi a música. Sua bênção está chegando. Demorou uns 15 anos. Talvez você pense: não posso esperar muito. Eu sinto muito por você. Sinto mesmo. Eu hipotequei a minha casa. Donnie hipotecou a casa dele para fazer a obra.
Hoje, eu estou aqui na plataforma e não devemos $1 sequer para ninguém neste mundo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Alguém dê um brado, alguém louve a Deus. A sua bênção está chegando. Eu faço orçamento todos os meses. São $10 milhões. Meu Deus, 10 milhões? Você disse $10 milhões? Sim, foi o que eu disse. E o que estamos recebendo por estes $10 milhões? O Evangelho de Jesus Cristo está indo por todo o mundo. Aleluia! Agora mesmo, por toda a Europa, toda a Ásia, por toda a África. A sua bênção está chegando e vai se tornar realidade. A sua bênção está chegando. Eu agradeço a Deus por essa igreja que ficou do nosso lado nos momentos bons e difíceis, altos e baixos. Vocês passaram na prova. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Todas as vezes que leio isso, algo é ativado em mim. Todas as vezes, onde diz, depois foram para Jericó. Vocês perceberam que durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus, ele nunca tinha ido a Jericó? Nenhuma vez. Nunca tinha ido. Ele estava no norte de Israel, indo para Jerusalém, para a crucificação. E ele atravessou para um momento tão incrível que não tem como descrever. Ele foi à frente de seus discípulos, porque ele queria estar só. Porque ele queria estar só naquela jornada, uma vez ao lado leste do Rio Jordão. As mães começaram a trazer seus filhinhos até ele. Pequeninos. Crianças pequenas. E os discípulos disseram, não façam isso, não o perturbem. Mas ele os repreendeu e disse, deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E as mães traziam os pequeninos. E ele colocou no colo e as abençoou. Oh, aleluias! Glória a Deus! Para sempre, aquelas mães poderiam testemunhar sobre aquele momento, quando o Filho do Deus vivo abençoou seus filhos e filhas. Demorou mais 2 dias, 2 dias andando, para chegar em Jerusalém, indo pelo outro lado do Rio Jordão, passando por Jericó. Jericó fica ao sul de Jerusalém, mais ou menos uns 64 quilômetros. Por que ele faria isso? 64 quilômetros fora do caminho, 2 dias andando fora do percurso. Ele fez isso por causa de um mendigo cego e de um rico coletor de impostos. Aleluia, glória a Deus. Um mendigo cego
e um rico coletor de impostos. Quando entraram na cidade, a multidão começou a se reunir e quando foram embora, a multidão estava lá. Eu acho que todos que podiam andar estavam lá. Centenas e centenas de pessoas. Jesus de Nazaré. No meio daquela multidão que tentava se aproximar para tocar nele e assim levar suas doenças até ele, a Bíblia diz que havia um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Estudiosos dizem que porque o Espírito Santo citou o nome dele todo, Bartimeu, filho de Timeu, isso significa que ele vinha de uma família de muitas posses, rica, instruída, líderes da comunidade. Não temos como saber o que aconteceu. Mas agora o filho deles, Bartimeu, filho de Timeu, era apenas um mendigo e, para piorar, estava cego. Todo dia, ele era levado à beira da estrada. Em meio àquela escuridão, deixava sua veste ao lado, pois falavam para ele colocar ali e esperar que jogassem algumas moedas na sua capa. Bartimeu, filho de Timeu, mendigando. Recebi um telefonema outro dia e eu ouvi uma voz que não ouvia desde 1959. Ele disse: irmão Swaggart. Eu disse: sim. Ele falou seu nome e eu poderia contar, mas eu não vou. Provavelmente ele é o maior baterista de rock do mundo. Ele me disse: o auge da minha vida foi quando toquei no seu álbum. Deus tomou para si o meu passado. Aleluia! Eu orei com ele e ele chorou. O auge da minha vida, hoje o álcool está destruindo ele, o álcool está matando ele, está acabando com ele. Ele tocou nos maiores grupos de rock do mundo. Ele disse: o auge da minha vida foi quando eu toquei no seu álbum no Sun Studios em Memphis, Tennessee. O título do álbum era Deus tomou para si o meu passado. Ele também toma o seu passado de mal, de pecado e cansaço. Ele muda a sua vida, se você der a ele uma chance. Eu vi na televisão outro dia a entrevista de um ator que já participou de mais de 100 filmes. Todos vocês já ouviram, mas eu não vou falar o nome dele. As Escrituras dizem que Bartimeu estava assentado junto ao caminho, mendigando. E esse jovem estava assentado à beira da sarjeta enquanto o entrevistavam. Ele bebeu tanto que seu rosto ficou inchado. Lágrimas escorriam pela sua face. E o entrevistador disse a ele: você acha que consegue vencer esse problema com o álcool? Ele abaixou a cabeça e disse:
Acho que sim. Mas ele não consegue. Ele não consegue. Ninguém consegue. Mas Jesus transforma o coração e a vida de milhões de pessoas. Glória a Deus. Eu disse que Jesus pode transformar a vida. Ele pode transformar o coração. Um tempo atrás, recebi um telefonema de um dos homens que representava o nosso ministério na costa oeste. Ele disse: irmão Swaggart, tem um casal que mora perto de São José, na Califórnia. Eles querem renovar seus votos de casamento e querem que eu oficialize isso. Eu disse: claro. Então ele me contou a história. Entenda, só Jesus Cristo pode quebrar a escravidão das trevas. Eu estou falando sobre drogas, álcool, seja lá o que for. Só Jesus Cristo, ninguém mais pode fazer, ninguém. Não quero soar grosseiro, mas Maomé não pode fazer isso. Buda não pode. Confúcio não pode. A educação não pode fazer isso. E o dinheiro também não pode. Eu disse: certamente. Você pode oficializar os votos de casamento entre eles de novo. O marido começou a beber moderadamente. É sempre assim que começa. Nunca experimentei bebida e nem sei qual é o efeito do álcool. Mas todo alcoólatra no mundo começou bebendo um copo, sem nem imaginar que se tornaria um alcoólatra. Ficou tão ruim para ele que ele saiu de casa e acabou perdendo tudo que tinha. Foi para Los Angeles, morou nas ruas, e eu vou te contar uns 2 ou 3 milagres. Esse homem arrumou um jeito de beber. Deu um jeito de obter bebida sem pagar, porque não tinha dinheiro nenhum. Nos domingos de manhã, ele ia para o bar. E lá sempre tinha uma televisão. Passava jogo de basquete, de futebol, de beisebol, sempre tinha um jogo passando. E pessoas assistindo. E ele esperava até que o quarterback lançasse a bola. Então pegava um drink e tomava um gole. Eu amo isso, é incrível. Ele tomava um gole. Claro, todos estavam gritando, torcendo, de pé. Então ele tomava um gole numa mesa. Vocês estão quietos essa manhã. Ele tomava um gole de alguém escondido. Mas quando apertava um botão para mudar de canal, caía no canal do nosso programa. Milagre! 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 E o segundo milagre: antes de mudarem o canal, eu falei: você está preso ao álcool, isto está te matando, mas Jesus Cristo pode te libertar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só o Senhor pode fazer algo assim. Isso acertou ele como uma flecha, como um raio. Ele foi lá para fora, não se importou com a bebida. Encostou na parede e disse: Senhor, eu não sou nada. Eu sou um bêbado. Eu perdi tudo, mas se você salvar minha alma e me livrar disso, eu dou o que sobrou do meu coração a você.
Glória a Deus. Glória a Deus. Terceiro milagre. O Senhor o perdoou, limpou e lavou. Assim como fez com você. Ele pegou carona de volta para casa. Nem sabia se sua esposa ainda morava na mesma casa. Mas ele foi. Onde eles moravam, ela ainda estava lá. Ele tocou a campainha, ela foi até a porta. Ela quase desmaiou e disse: "O quê?" Ele disse: "Se não quiser, não precisa me deixar entrar. Mas a primeira coisa que quero te falar é que Jesus Cristo entrou no meu coração. Glória a Deus. Jesus resgatou minha vida. And he won't let me go home. Jesus got a hold of my heart, got a hold of my soul. Used to be oh so sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life, and he won't let me go. Praise God. Não sei como sabem o acorde que estou cantando, mas eles sempre sabem. A Bíblia diz que Bartimeu perguntou: quem é ele? O que é isso? Escutem, eu acredito que Bartimeu estava clamando ao Senhor por 3 anos e meio. Da onde você tirou 3 anos e meio? Esse é o tempo que durou o ministério de Jesus. Quando ele começou a realizar milagres, eu sei, porque a Bíblia diz que ele estava nos lábios de todas as pessoas em Israel. Vocês entenderam? Acredito que ele estava orando, clamando a Deus, porque ele era mendigo e não conseguia ir até onde Jesus estava. Ninguém se importava com ele. Ele não podia ir. Porém, ele orou e continuou orando. Vou te falar uma coisa: se você orar, continuar orando, continuar crendo, sua bênção vai chegar. Ela vai se tornar realidade. Não pare, não desista, não pare, não dê ouvidos ao diabo. 3 anos e meio? Nós queremos para hoje, mas às vezes não recebemos na mesma hora. Mas acredito no coração dele, daquele mendigo. Oh, Senhor, venha por esse caminho. Que Jesus venha por esse caminho. Senhor, dizem que ele cura os cegos. Faz ele vir por esse caminho. Acredito que ele chorou e clamou a Deus por 3 anos e meio. Glória a Deus. E aquela oração está prestes a ser respondida. Eu disse que essa oração está prestes a ser respondida, porque ele começou dizendo: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Ele sabia mais sobre o Senhor do que o sumo sacerdote. Jesus, filho de Davi. E Jesus parou. Ele estava a caminho para libertar a humanidade dos males dos pecados. Porém, ele parou por um mendigo cego. Não importa quem você é, não importa o que você é, ele vai parar por você. Se você acreditar nele, se você permitir que ele entre em seu coração e na sua vida, ele vai parar por você. Falaram para o mendigo: é Jesus. E ele começou a chorar. Algumas boas almas disseram: é melhor você ficar quieto agora. Mas ele pensou: talvez ele nunca mais volte para Jericó. Glória a Deus. Ele começou a gritar mais alto que nunca: ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cale a boca, mendigo.
A religião tenta te calar, mas a fé abre a sua boca. Glória a Deus. Alguém dê um brado, alguém louve a Deus. E Jesus disse: tragam ele aqui. Ele jogou fora a sua capa de mendigo, largou. Você tem que entender o cenário. Era com ela que ele se cobria de noite e durante o dia usava para as pessoas jogarem moedas. Mas ele jogou fora. Não vou precisar disso nunca mais. Glória a Deus. Aleluia. Alguém deu um brado. Alguém deu um brado. Alguém louve a Deus. Não vou precisar disso nunca mais. Eu não preciso mais disso. Glória a Deus. Ele largou. Não precisava mais. Quando chega a hora, você não precisa mais da bebida. Ou seja lá o que for. Glória a Deus. Aleluia. Levaram ele até Jesus. E Jesus disse: que queres que te faça? Nossa, que pergunta foi essa? Meu Deus, misericórdia. Ele estava diante daquele que criou o mundo e que ressuscita os mortos. E que perguntou: que queres que te faça? Meu Deus. Robert, vamos gritar. Robert, vamos louvar a Deus. Robert, nós vamos glorificar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o mais justo dentre 10.000, a brilhante estrela da manhã. Que queres que te faça? Que pergunta. Mestre, que eu tenha vista. E de repente, seus olhos se abriram. Ele enxergou e disse: seu cabelo é cinza. Quem diria? Ele olhou para você e disse: você não é tão velho quanto eu pensei que fosse. Glória a Deus. Ele disse: você não precisa de óculos, Gale. Jesus está aqui. Louvado seja Deus. Aqueles olhos se abriram imediatamente. E as Escrituras dizem: e seguiu a Jesus pelo caminho. A história da igreja diz que ele seguiu Jesus até Jerusalém e se tornou um dos anciãos da igreja em Jerusalém. Glória a Deus. Quando eu chegar na glória, vou procurar por ele. Vou dizer: Bartimeu, o que você pensou quando Jesus te perguntou: que queres que te faça? Meu Deus, vai ser um testemunho e tanto. Aleluia ao Cordeiro. Sua bênção está chegando. Ela chegou para Bartimeu, pois a sua bênção está chegando. Vai se tornar realidade. Curvem as cabeças, por favor. Pai Celestial, eu te amo, Senhor. Te agradeço pelo seu amor, graça e misericórdia. Te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Quero que ajude essas pessoas a entenderem, Senhor, que as bênçãos delas estão chegando. Seja lá o que for, essa bênção vai chegar. Me dá um dó, por favor. Jesus is the sweetest name I know, and He's just
kisses. Oh, the sweetest name I know. Se há algo específico em sua vida que você vem pedindo a Deus e ainda não aconteceu, quero que caminhe até aqui na frente e fique de pé por alguns instantes. Vamos crer em Deus que você vai sentir, você vai saber que esta bênção está chegando. Jesus is the sweetest name I know, and He's just the same as His holy name. That's the reason why I love Him so. Nós vamos orar agora. Espere mais um pouquinho. Eu quero que você diga ao Senhor mais uma vez o que você está pedindo. Qual é a bênção que você quer? Diga a Ele mais uma vez e creia de todo o coração. Sua bênção está chegando. Você vai receber sua bênção. Pai Celestial, oro por todos que estão aqui e por aqueles que nos assistem pela TV, pelo rádio ou internet. Senhor, aonde quer que estejam, eles estão respondendo agora ao que você perguntou a eles: que queres que te faça? Glória a Deus. Que queres que te faça? Louvado seja Deus. Senhor, enquanto eles falam essas palavras e dizem o que querem, estou confiando em Ti que vai acontecer. O milagre vai acontecer. A bênção está a caminho. A bênção está se tornando realidade. Graças a Deus, a bênção está chegando. Thank God that blessings coming through. That blessings coming through. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.